Glória a Deus. Você encontrou João 16:33? Amém? Glória a Deus. Diz assim então a palavra do Senhor: eu lhes disse estas coisas para que de mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Lerei novamente. Eu lhes disse estas coisas para que de mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite por estarmos na tua casa, Senhor. Obrigado, meu Deus bendito e santo, por estar conosco neste instante, não só hoje, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, nós te pedimos que nesse instante o Senhor possa trazer uma palavra do teu coração aos nossos corações, me usando como instrumento de bênção, Pai, como um canal de bênção para falar o coração da tua igreja, a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tende bom ânimo. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, dentro do seu contexto, Jesus está trazendo algumas palavras de ânimo para os seus discípulos. Jesus está participando da última Santa Ceia. A última Santa Ceia dele como homem, como Deus encarnado entre os homens, porque ele sabia que após esta ceia ele seria preso, depois ele seria humilhado, espancado, carregaria a cruz, subiria a cruz, morreria na cruz, para dizer que tudo estava consumado. E nessas últimas palavras de Jesus agora, ele está dando esta palavra para trazer ânimo ao coração dos discípulos, e agora ele já não mais fala em parábolas, mas agora ele já fala abertamente. Tanto é que os discípulos mesmo vão dizer isso, que agora Jesus não fala mais por figuras, mas fala claramente. E Jesus vai dizer: vocês irão me abandonar, mas eu não vou estar sozinho, porque o Pai vai estar comigo. Eu não estarei sozinho, porque o Pai estará comigo. Diz assim o versículo 5: agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas ao coração de vocês e encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Jesus está falando, ele precisa ir para o Pai, porque se ele não for para o Pai, não poderia enviar o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. E ele está falando que agora ele está se preparando para encontrar com o Pai. Ele vai voltar para casa, ele vai encontrar com o Pai. Mas os discípulos vão agora ficar em tristeza. Diz aí o versículo 20, a parte B: vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Eu vou para o Pai, vou sofrer, vou consumar a obra que eu vim consumar. Eu vou para o Pai, mas vocês não serão órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Conselheiro, e vocês vão ficar tristes, mas essa tristeza vai se converter, vai se transformar em alegria, por causa da presença do Espírito Santo. Então Jesus vai dar até um exemplo, dizendo que uma mulher, quando está para dar à luz, ela está preocupada, ela está triste, porque ela sabe do sofrimento.
Hoje, irmãos, as mulheres quando vão ter filhos, quando vai ter um filho, ela toma uma anestesia, sente dor. Mas imagina sem anestesia, ou faz a cesárea, que também não sente tanta dor na hora, mas o processo também é difícil. Mas Jesus está dizendo aqui, uma mulher que não tinha o recurso da anestesia, o sofrimento, a dor de parto era muito grande. Então ele está comparando, no momento agora vocês estão como uma mulher que está para dar à luz. No momento ela está apreensiva, ela está entristecida por causa que ela sabe da dor, do processo, do sofrimento, para gerar o bebê. Mas quando ela pega o bebê no colo, ela esquece todo o processo, porque agora ela está cantando o hino da vitória, porque ela está com o seu bebê no colo para louvar e glorificar a Deus. E assim ele dá esse exemplo, irmãos, que dizendo para os seus discípulos, vão sofrer, mas é momentâneo, porque essa tristeza vai se transformar em alegria quando o meu Espírito Santo descer sobre vós e encher o seu coração, encher a sua vida com a minha presença. E vai dizer para nós, para que nós possamos ter ânimo. Ânimo, irmãos. Porque quando nós vemos a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1, Moisés morreu. E Josué foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Aí você imagina a responsabilidade de Josué para substituir Moisés, porque diz assim em Deuteronômio 34:10, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. O povo de Israel estava em luto por 30 dias, e após os 30 dias, Deus agora fala com Josué, dizendo que Josué seria o sucessor de Moisés. Irmãos, imagina a situação, quem vai substituir Moisés? Não tem como substituir Moisés, foi o homem mais usado por Deus, mas Deus estava agora passando o cajado na mão de Josué, mas Josué está apreensivo, abatido, mas o Senhor traz uma palavra de ânimo para Josué. Ei, Josué, se esforça, tem de bom ânimo, porque tu farás herdar este povo a terra que eu jurei aos seus pais, e tão somente esforça-te e tenha de bom ânimo. Deus traz uma palavra de ânimo para Josué, porque Josué estava apreensivo, com medo da situação de agora ter que conduzir o povo de Israel, mas ele está dizendo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Para cada um Deus tem uma medida, irmãos. Para cada um Deus tem uma medida, uns Deus vai usar mais, outros Deus usará menos, mas Deus vai usar todos aqueles que se colocarem na posição de oração, na posição de santidade, na posição de adorador na presença do Senhor, todos serão usados por Deus, mas cada um Deus usa de uma medida, porque cada um Deus tem um chamado, para cada um Deus convoca para uma posição determinada no corpo, mas não importa, se você é o dedinho, você é importante para o corpo, se você é o pé, você é importante para o corpo, o que importa é você fazer parte do corpo, porque o Senhor, Ele usa quem quer, como quer, da maneira que quer, porque Ele é o Deus, Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, nós somos apenas o corpo, mas Ele é quem dá a ordem, irmãos, a nossa parte é fazer o que Ele manda, nós apenas obedecemos o seu chamado e a sua vontade, irmãos. E aí Josué foi, conduziu o povo à terra que Deus havia prometido. Não foi usado como Moisés, porque Moisés era um profeta, mas Josué ele era um guerreiro, e ele como guerreiro destruiu exércitos para conquistar a terra que Deus havia prometido. Porque ele se animou no Senhor. Ele se animou na palavra do Senhor. Jesus está no monte orando e fala para os discípulos, passa para o outro lado do mar, vão descansar, vocês fizeram a obra, estão cansados,
vão descansar, eu vou subir, vou terminar essa obra aqui, vou subir ao monte para orar. E os discípulos atravessam o mar, recebem uma ordem de Deus, recebem uma ordem de Jesus. Vocês passam para o mar do lado de lá e vão descansar. Tinha uma palavra de Deus? Tinha. Não significa que nós possamos ter uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, estamos na direção de Deus, que não haverá levantes, que não haverá perseguições, que haverá luta, irmãos. Porque quando nós temos uma promessa, é aí que o inimigo se levanta, para trazer incredulidade, dúvida, para trazer nos nossos corações tristezas, dizendo que não vai se cumprir as promessas do Senhor. Mas se você tem uma promessa de Deus, continue firme, irmãos. Vai ter a tempestade, mas continue firme. Vai ter o vendaval, mas continue firme, porque você vai chegar do lado de lá. Porque se Jesus falou que você vai chegar do lado de lá, você vai chegar. E agora, eles estão no meio do mar. Olha para frente, longe. Olha para trás, longe. E o vento está contrário. E os discípulos, experientes no mar, estão lidando com a situação como sabem, como podem. Mas o vento é tão forte, porque tem horas que o vento aumenta, irmãos. Tem hora que a tempestade aumenta. E às vezes é até permissão de Deus. E aí o vento está agora ao contrário, está forte. Jesus está no monte orando, mas quando Jesus vê a situação nos olhos espirituais, porque a distância era muito longe, era de noite, não tinha como Jesus ver aos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais, Jesus contempla a situação que os discípulos estão passando, e Jesus agora vai de encontro com os discípulos. Mas Jesus não vai a nado, Jesus não vai de jet ski, Jesus não vai surfando, mas Jesus ele vai andando sobre as águas. Jesus agora quebra a lei natural das águas que não tem sustentação, mas ele como Deus, ele quebra as regras, ele quebra os princípios da lei natural, e ele começa andando sobre as águas na direção dos seus discípulos, e ele vê que a situação era contrária, e quando ele chega perto, ele vai dizer: tende bom ânimo, não temas, sou eu. O vento está contrário. A tempestade está te abalando. Jesus está te dizendo nesta noite: tende bom ânimo, não temas, sou eu. O Senhor está vindo de encontro a você no meio dessa tempestade. Ele está vindo ao teu socorro, porque Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Tende bom ânimo. Por que Jesus disse, tende bom ânimo? Porque teriam dias de desânimos. Teria dia de desânimo. Por isso que Ele fala, tende bom ânimo. O que é o desânimo? É quando nós perdemos a motivação de fazer o que fazemos. Você tinha motivação para trabalhar, você tinha motivação para estar fazendo a obra de Deus, você tinha motivação para estudar, você tinha motivação para fazer aquilo que você gosta de fazer, mas parece que o desânimo veio com tanta intensidade que agora você já não tem mais o ânimo para fazer o que você gostava de fazer. E sabe por que eu estou trazendo essa palavra ao teu coração nesta noite? Porque o Senhor não apenas está nos dando uma palavra de ânimo, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui nesta noite para trazer ânimo ao teu coração, porque o Senhor falou ao meu coração esta noite: eu vou animar a minha igreja.
Porque, irmãos, o que dá desânimo é uma espera, irmão. É uma espera, quando a gente espera muito tempo por uma coisa que a gente queria muito, a gente acaba desanimando. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, a esperança demorada enfraquece o coração. Esperar muito tempo uma coisa, irmãos, desanima. Mas a palavra do Senhor nos diz, o que há de vir, virá, e não tardará. O que há de vir, virá, e não tardará. A gente, irmãos, quer as coisas para agora, para o momento. Mas Deus sabe a hora certa, o tempo certo, o dia certo de agir, de operar. Então a nossa parte é apenas descansar em Deus e confiar que Ele continua no controle da situação, que Ele continua trabalhando ao meu e ao teu favor. Irmãos, porque às vezes a gente tenta, irmãos, a gente tenta resolver. Talvez o problema na saúde, nas finanças, na família, no ministério, a gente vai tentando, e aquilo vai minando as nossas forças, a gente vai caindo em desânimo, em tristeza, que vira até quase um começo de depressão, mas o Senhor está nos dizendo nesta noite, que Ele não se atrasa, mas Ele chega no dia certo, na hora certa, no tempo certo, porque Ele está trabalhando ao meu e ao teu favor. Ele está trabalhando, irmãos. Não fica naquela síndrome do sofrimento. Eu nasci para sofrer. Meu Deus, porque só acontece comigo? Porque as aflições, irmãos, vêm para todos. Vêm para todos. Pode ser um crente cheio do Espírito Santo, como pode ser para uma pessoa que nem crê em Deus. As aflições virão para todos, mas aqueles que perseveram, conta o testemunho da vitória, irmãos. Em janeiro eu montei um quebra-cabeça juntamente com a minha filha Carol, de 1000 peças. Todo dia eu chegava em casa e montava. O começo é uma benção, né, irmãos? O começo vai que flui, que é uma beleza. Aí depois chega uma hora que você vai tentando encaixar as pecinhas, mas não vai dando certo. Aí não foi uma vez, não foi 2 dias, nem 3. Por alguns dias, eu chegava, olhava para aquele quebra-cabeça e falei, não é possível. Está faltando peça. Não, acho que colocaram algumas peças que não é desse quebra-cabeça. Mas todo dia, irmão, eu chegava lá com um pouquinho de paciência, juntava umas pecinhas, minha filha juntava outras pecinhas e as coisas se encaixando. Sabe o que aconteceu? Não sobrou nenhuma peça. E também não faltou. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, irmãos? É a paciência, que tudo vai se encaixar. No final vai dar tudo certo para aquele que não desiste, no final vai dar tudo certo, tudo vai se encaixar, porque essa situação é só o processo para você contar o testemunho da bênção e da vitória, irmãos. Então fique tranquilo, o Senhor está te animando nesta noite, porque o Senhor está trabalhando no nosso meio para tirar o desânimo, para nos dar ânimo, para continuarmos crendo que tudo vai se encaixar no final. Não desanime, não pare, não desiste, continue. Como vencer o desânimo? Primeiro, como vencer o desânimo? Primeiro, lembra do que Deus já fez em sua vida. Lembra do que Deus já fez na sua vida. Há uns anos atrás eu assisti um filme, A Fábrica de Chocolate, do Willy Wonka. E lá tinha uma menina mimada, riquinha,
mimada. Era Verusca alguma coisa. E ela queria fazer o tour na fábrica de chocolate, porque parece que tinham 5 convites, se eu não me engano, que eram os convites dourados, que estava dentro do chocolate. Você comprava o chocolate e você abria, e você poderia ser sorteado para estar fazendo esse tour na fábrica de chocolate. E aí aquela menina muito mimada falou para o pai: eu quero fazer o tour. O pai, como tinha condições, tinha muito dinheiro, comprou várias caixas de chocolate, colocou os seus funcionários para abrir apenas o chocolate, mas não para comê-los, mas abrindo, porque ela queria o convite para fazer o tour na fábrica de chocolate. O empregado encontrou, quando entregou para a menina, ela pegou aquele convite e disse assim: pai, agora eu quero um pônei. Ela nem agradeceu, ela nem curtiu, ela apenas queria uma outra coisa. E às vezes, irmãos, acontece isso comigo e com você. Porque às vezes Deus está nos abençoando na família, Deus está nos abençoando nas finanças, mas aí vem uma dor de cabeça e você fala assim: meu Deus, olha a situação que eu estou passando. Aí Deus vai, te abençoa, e você nem agradece, irmão. Mas você já se prende: não, agora eu quero um carro novo. Não, mas agora... Não, irmãos, a gente tem que viver devagarzinho. A gente lê a Bíblia, parece que as coisas aconteciam tão rapidamente, mas não, irmãos, ali, às vezes de um capítulo para outro, tem anos de história. E a gente quer viver tudo para ontem, mas a gente tem que esperar os processos de Deus na nossa vida. Porque senão a gente fica que nem a Verusca, mimado. A gente só quer as bênçãos e as bênçãos. E muitas vezes não agradecemos e nem curtimos o que Deus tem nos dado. Por isso que o apóstolo Paulo disse, irmãos: eu não tenho tudo o que eu quero. Porque a gente quer muita coisa, não quer? A lista é grande, não é? Queremos muitas coisas, irmãos. Mas o apóstolo Paulo disse: eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu aprendi a viver com tudo o que eu tenho. Quando a gente aprender a viver com tudo que nós temos, irmãos, a gente vai viver mais feliz. A gente vai desanimar menos, porque a gente vai entender, irmãos, que a gente é abençoado sim, porque Deus está conosco. Você sabia que tem muita gente que queria estar no teu lugar? Mas como assim, pastor? Tem muita gente que não enxerga e queria enxergar. Tem muita gente que não tem perna para andar, e você tem perna para andar. Tem muita gente que não escuta, e você escuta. Então, irmão, se a gente começar a agradecer a Deus pelo que nós temos, a gente vai ficar aqui uma noite inteira agradecendo, agradecendo e agradecendo. Então nós precisamos, irmãos, trazer à memória o que Deus já fez. Porque Ele fez, Ele faz e vai continuar fazendo. Mas aprenda a esperar o tempo dEle agir. O tempo dEle operar. Segundo, como vencemos o desânimo? Lembrando das promessas. Lembrando das promessas. Você está desanimado, irmãos? Pega a Bíblia e vai para uma passagem bíblica que está descrevendo justamente o momento que você está passando. Às vezes um personagem, às vezes uma passagem, e aí você vai pegar e vai começar a meditar na palavra de Deus, e você vai ver como Deus agiu, como Deus operou, e a palavra, ela vai gerar fé ao seu coração. E quando você começar a ler a palavra, vai começar a gerar fé, você vai orando e vai falando: Deus, me ajuda a continuar confiando nas suas promessas, porque eu sei que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor que prometeu é fiel para cumprir as tuas promessas. Então você vai começar a lembrar das promessas, irmãos. Você vai começar a lembrar do que Deus já te falou, do que Deus já te prometeu, porque Deus, Ele vai cumprir a promessa dEle. Ele vai cumprir, irmãos.
Acredite. Porque parece que vai demorando, a gente vai falando, esse profeta estava na carne, estava no bife. Mas quando Deus fala, irmão, vai cumprir. Vai acontecer. Porque Deus, Ele honra a sua palavra. A palavra dEle não voltará vazia, sem que ela cumpra o propósito da qual ela foi enviada. Então vai acontecer, irmão, a Bíblia não mente. A Bíblia é fiel, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está firmada no céu, diz em Salmo, para que ninguém venha mudar. Tantos que tentaram destruir a palavra, mas ela está aqui conosco até hoje. Estão tentando ainda nos dias de hoje calar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não se cala, porque a palavra de Deus, ela está todos os dias se revelando aos nossos corações. Então fique firme, confiando nas promessas do Senhor. Como vencer o desânimo? Em terceiro lugar, confiando em Deus. Confiando em Deus. Quando eu falo em confiar, irmãos, eu me lembro de Abraão. Abraão teve muita fé. Sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele recebe uma palavra de Deus. E ele sai, caminha fora, sem saber para onde. Mas ele tinha uma palavra de Deus e ele confiava no Deus que deu a palavra a ele. E ele saiu caminhando em direção àquela palavra. Você acredita, irmãos, que houve muitos impedimentos? Você acha que Abraão nunca pensou que a promessa não ia se cumprir? Claro que sim, irmão. Senhor, aqui quem vai ser o meu herdeiro? O Damasceno, o meu servo. Senhor, eu vou aqui. Criou um jeitinho lá, irmão, para ter o filho de uma concubina. Irmão, ele teve momentos sim de dúvida. Teve momentos sim que ele pensou que talvez não fosse acontecer, mas Deus se revelava e confirmava. Olha, Abraão, assim como as estrelas do céu, assim como a areia do mar, assim será a sua descendência. Quem falou, irmão? Foi Deus. Foi Deus, irmãos. Sabe quantos anos de espera? 25 anos. Sabe o que aconteceu? Cumpriu. Cumpriu, irmão, quando ele estava com 100 anos, Sara 90. Na época não tinha nem Viagra, irmão. Sara já não tinha mais o costume de mulher. Mas sabe o que eles tinham? Uma promessa. Então, irmão, não é do teu jeito, da tua maneira. Não, eu tenho conhecimento, eu tenho contato. Não, não é assim, irmão, que Deus trabalha. Deus trabalha na contramão de tudo. Mas Ele trabalha, irmão. Então continue crendo, porque tinha dias de desânimo, mas Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Abraão se fortalecia na fé, confiando em Deus. Porque às vezes, irmãos, a situação era desfavorável, mas ele continuava olhando para as estrelas do céu, assim como as estrelas do céu. O Senhor disse que vai ser a minha descendência, glória a Deus. Andava na beira da praia, assim como a areia da praia, assim será a minha descendência, glória a Deus. Ele continuava confiando na promessa, irmãos. As pessoas olhavam para Abraão, Abraão, pai de multidões, que é isso? Quem prometeu? Foi Deus. E sabe o que aconteceu? Cumpriu. Quem fez a promessa para você? Vai cumprir? Vai cumprir, irmão. Vai cumprir, irmão. Porque Deus não brinca. Quando Deus dá uma palavra, Deus sela a palavra, irmãos. Aí o texto vai dizer aqui: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Irmão, ele está dizendo, chegou meu dia, chegou a minha hora, eu vou sofrer, vou morrer, acabou. Que
paz que vai haver nisso? A certeza que Ele vai ressuscitar. A certeza que Ele vai enviar o Consolador. É isso que Ele está dizendo. Eu estou te dizendo isso para que vocês tenham paz. Porque o Espírito Santo vai vir. O Espírito Santo, Ele não vai só consolar. Ele vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Mas Ele não vai só fazer isso, mas Ele também vai te instruir no caminho que vocês devem andar. Porque o Espírito Santo, Ele vai estar contigo todos os dias, em todos os momentos, te instruindo, te ensinando. Irmão, aprenda a ter uma vivência com o Espírito Santo, porque Ele habita dentro de você. Comece a consultar o Espírito Santo. Senhor, eu devo ir por esse caminho, Senhor, eu devo fazer isso, Senhor, eu devo tomar atitude nisso. E o Espírito Santo não te deixará confundido, porque Ele está contigo e Ele vai te direcionar em tudo que você deve fazer, em tudo, irmão. Por isso que Ele está dizendo, eu digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim, porque neste mundo, terra, globo azul, tereis aflição. Não, terei aflições. Que prova, né, irmão? Aflição é difícil. Aflições é prova, e prova, e prova, e prova, e prova. Mas tende bom ânimo. Mas tende bom ânimo. Sabe por quê? Disse Jesus: eu venci o mundo. Ele já tinha terminado a obra? Não, mas já estava tudo pronto para que Ele pudesse consumar a obra, para que nós também, com Ele, possamos ter vitória na glória. Porque no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já venceu, irmão. Ele já venceu. Então nós seremos com Ele participante da glória, irmãos. Participante. Porque, irmãos, Davi disse: eu já matei o urso, já matei o leão. Agora esse incircunciso vem contra mim. Eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. É assim que a igreja vai vencendo, irmãos. É vencendo o urso, é vencendo o leão, é vencendo o incircunciso. Sabe o que é um incircunciso? É aquele que não tem aliança com Deus. Então nós vamos vencendo, irmãos, a cada dia, porque Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário. Ele venceu o mundo. A morte foi derrotada na cruz. O pecado foi pago na cruz. A porta da graça se abriu na cruz, para que nós possamos vencer com Ele lá, irmãos, no céu, juntamente com Ele lá na glória. Nós estamos aqui hoje por causa dEle, nós estamos aqui hoje porque Ele já fez a obra na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Oh glória, louvado é o nome do Senhor, aleluia. E eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz em meio à guerra, paz em meio às notícias adversas. Que vocês possam ter paz, porque fora pode estar um caos, mas aquele que está em mim tenha paz, porque Ele é o príncipe da paz. Aquele que está em Cristo tem paz em meio às tribulações, às dificuldades, os problemas, está em paz, porque o Espírito de Deus está em nós. Neste mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu termino citando a frase
do pastor Billy Graham. Vai acabar tudo bem. Vai acabar tudo bem. Eu já li o último livro da Bíblia. Você já leu o Apocalipse? Vai acabar tudo bem. O último capítulo da Bíblia vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele virá, irmãos. Ele vem buscar a igreja, ele vem buscar o povo dele. Quem fez a promessa? Foi Jesus, irmãos, que fez a promessa que ele voltará para nos levar, para morar com ele lá na glória. O último livro da Bíblia nos garante: vai acabar tudo bem. Então tira o desânimo do teu coração e anima-se na palavra de Deus, que está nos dizendo nesta noite que no mundo podemos ter aflições, sim, mas tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu, e porque ele já venceu, nós entraremos com ele lá na glória e ceiaremos com ele, porque ele já pagou o preço por mim e por você. Aleluia. Coloque-se de pé em nome de Jesus.